Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que o Carlos Daniel perguntou a Paulina se ela queria se casar com ele. Então ela ficou emocionada e envergonhada ao mesmo tempo. Em silêncio ela ficou e ele tornou a perguntar isso a ela novamente, e ela depois pergunta se ele acha mesmo que ela é uma mulher indicada para se casar com ele, e ele responde perguntando também a ela se ela sabia que a vovó Piedade queria muito que eles dois se casassem, né? Ela diz que sim, que sabia muito bem disso e que inclusive ela mesma falou para ela, mas torna a perguntar novamente para ele se ele acha que ela é uma mulher ideal para ele. Ele fica calado e ela continua insistindo se ele acha mesmo que ela é uma mulher indicada para ser a esposa dele. Ele fica calado, tenta entrar até em outro assunto e ela corta ele e diz que ele não respondeu à pergunta dela. Carlos Daniel diz que na realidade ali, se chegasse ao ponto dele se casar, ela sempre ia ficar lembrando ali na mente dele a Paola. A Paulina diz a ele que ele sabe muito bem que ela não é a Paola, né? Carlos Daniel fica perguntando e quando a Paola voltar, e a Paulina responde que talvez ela não volte nunca mais. Carlos Daniel então pergunta se ela sabe para onde que a Paola foi. A Paulina diz que não exatamente, mas ela imagina para onde ela deve ter ido. Carlos Daniel então pergunta a ela para onde. Então a Paulina revela para ele que a Paola fugiu com Douglas Maldonado. Carlos Daniel, por sua vez, ele fica revoltado, mas não deixa de início aí transparecer tudo isso. Aproveitando o embalo aqui, a Paulina perguntou ao Carlos Daniel se ele achava mesmo que ela era uma mulher indicada para ele. Na realidade, ele nem respondeu, mas eu quero perguntar a vocês acham mesmo que a Paola merece um homem igual ao Carlos Daniel? Ou ela mereceria coisa melhor? Ou na realidade, ele já é um partidão bom para ela? Deixa tua opinião nos comentários e que se de fato você acha que a Paulina deveria se casar com o Carlos Daniel, deixa aí o teu gostei. Em seguida, o Carlos Daniel, revoltado, ele começa a dizer um monte de coisa, falando que até onde a Paola é capaz de chegar, né? Paulina diz que sim e que ela não tem limites. Carlos Daniel pergunta como que ela pode ser tão diferente da Paola, sendo ali fisicamente tão igual. A Paulina então começa a dizer que sabe que vai ser muito difícil poder convencer a todos eles ali, principalmente nos sentimentos deles, que ela é totalmente diferente da Paola. Ela continua dizendo que eles também podem dizer e que vai aceitar tudo que eles disser por ela ter recebido ali fazer essa substituição. Ela então não quer nem saber, falar mais sobre isso e vai saindo, e ele questiona ela que ela ainda não respondeu a pergunta dele. Ela para, fica olhando para ele um pouco assustada e ele pergunta novamente se ela se casaria com ele ou não. Paulina então dá um ultimato e diz a ele que isso aí não tem resposta, vai embora e deixa ele ali muito confuso, mas querendo ou não também muito apaixonado.